Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos aqui em mais uma aula do Gestão à Sua Medida. Estou preparado aqui para poder trazer um conteúdo muito legal para vocês. Ontem eu tive uma conversa com um pequeno empresário que está interessado aí em fazer uma consultoria, né? Fazer parte do grupo da família aqui do Gestão à Sua Medida. E ele me contou um pouquinho sobre a empresa dele e a situação, o momento que ele está vivendo. E eu resolvi fazer uma aula com base no problema que ele me apresentou. A situação dele ele tem uma indústria e ele está com algumas dificuldades para poder fazer sua empresa crescer. O problema dele é um problema bom. Ele tem uma demanda maior do que a capacidade produtiva dele e ele precisa encontrar uma forma de fazer com que esse crescimento seja absorvido pela empresa dele, ou seja, ele consiga aumentar a capacidade produtiva dele e atender tudo, né, todas as áreas, todos os clientes no mesmo padrão que ele atende hoje, mas tendo um tamanho maior aí, provavelmente também uma equipe maior, novas marcas e por aí vai, tá? Então, vou trazer o tema para vocês hoje aqui, que é como crescer a sua empresa, como fazer a sua empresa crescer. Se você é empresário, se você é empresária ou está querendo se tornar esse aqui é o seu lugar, essa aula é para você. Se você ainda não me conhece, meu nome é Augusto Avelar e eu sou um especialista em gestão. Também sou um pequeno empresário e eu enfrento os mesmos problemas que vocês enfrentam no dia a dia. Por isso, tudo que eu trago aqui para vocês são coisas, são conceitos, métodos que eu já apliquei no campo de batalha, seja para a minha empresa ou seja para empresas clientes aí do Gestão à Sua Medida. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita agora, já no início do vídeo, já faz a sua inscrição para que você tenha acesso a vários conteúdos. Inclusive, esse empresário que eu citei, de onde eu tirei o tema, ele me disse que estava tendo uma dificuldade. Eu fui lá e passei as aulas que já estavam disponíveis aí no nosso canal no YouTube e mandei uma aula para ele que resolve o problema dele. Então, se você não está inscrito, corre o risco que você está perdendo aí vários conteúdos que resolvem problemas que você está enfrentando hoje, agora aí na sua empresa, entendeu? Então, vai aí, se inscreve, clica no sininho para ativar todas as notificações, curte esse vídeo que é muito importante e já aproveita e compartilha aí com os seus amigos, sua rede, com pessoas que também são empresários e empresárias, para ajudá-los a crescer as suas empresas, tá bom? Como de praxe, eu tenho uma apresentação, um material aqui que eu uso para poder organizar e estruturar o conhecimento para ficar mais fácil para vocês assimilarem aí. E no final do vídeo eu explico como você faz para ter acesso ao material de apoio. Hoje tem uma ferramenta muito legal que vai te ajudar aí de uma forma simples, prática e objetiva a fazer uma análise de riscos, tá bom? Então, vamos partir para a apresentação, vamos começar a aula. Então, como eu falei, o nosso tema é sobre expansão, como fazer a sua empresa crescer, tá? Tem toda uma estrutura lógica aqui que eu vou te dar para te ajudar a criar toda a lógica necessária que você precisa ter na sua cabeça, desde o início até o final, para você pensar no crescimento da sua empresa, tá? Tem algumas coisas que são mais conceito, mais modelo, forma de você pensar. E tem depois disso, a parte prática de como é que você vai fazer para planejar, organizar o crescimento aí da sua empresa, tá bom? Então vamos lá, a primeira coisa que nós vamos falar é o seguinte: o que vem primeiro, os clientes e as vendas ou a infraestrutura e as pessoas? É a eterna dúvida aí, né? O que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Então vamos lá. É fundamental você saber o momento correto para você fazer a sua empresa crescer. Porque se você fizer no momento errado, você pode estar colocando em risco, inclusive, a situação atual dela, o tamanho atual dela, tá? Então, você precisa entender o que vem primeiro. Se vem a demanda, a necessidade sendo exposta pelos clientes, ou se vem a sua visão de que existe espaço e que você consegue crescer e você já se organiza todo em termos de infraestrutura aí para depois buscar os clientes, tá? Como eu disse, é o eterno dilema aí, né? A comparação com aquela situação. O que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Então, diferente da questão do ovo e da galinha, a nossa pergunta aqui, o que vem primeiro, os clientes e as vendas ou a infraestrutura e as pessoas, essa pergunta ela tem resposta.
E o crescimento, gente, ele sempre vem da demanda. Toda vez que você pensar em crescimento, você tem que entender que é preciso ter uma demanda. Então, o que acontece é que você tem que ter o cliente ou o cliente potencial. Uma vez que você tem essa visão quantificada, certinha, aí depois você vai pensar na questão de preparação da sua infraestrutura para poder capturar esse crescimento, essa oportunidade que você identificou no mercado. O que eu quero dizer aqui é o seguinte: não faça investimentos na sua empresa de máquina, de infraestrutura, contratar funcionários, seja o que for, sem antes saber que existe a demanda, de comprovar que existe a demanda. Tá? Eu já vi empresas grandes, empresas médias, empresas pequenas fazerem isso e tomarem um grande prejuízo, né? Levarem um grande prejuízo em função de não ter feito um estudo correto da demanda, se o mercado iria absorver, né? Se a oportunidade do mercado, se a demanda do mercado tem o mesmo tamanho da capacidade que você está querendo colocar na sua empresa para produzir, para vender, tá bom? Então é muito importante isso, gente. Não comece, não pense, não planeje o crescimento da sua empresa sem antes comprovar, validar que existe a demanda, tá bom? Então, todo investimento requer uma análise e uma das principais variáveis, como eu disse aqui para vocês, é a demanda. E por que a demanda vem primeiro? Porque se você não tem demanda, você não tem retorno. O investimento é o quê? Quando a gente está falando que está investindo, significa que eu estou colocando dinheiro em alguma coisa que vai me gerar um valor maior do que esse dinheiro que eu estou colocando agora lá na frente. A ideia, eu coloco o dinheiro agora, executo determinados processos e aquilo ali vai me gerar um valor maior lá na frente. Tá? Então, investimento sempre tem retorno. Se você não sabe, se você não conhece a demanda, você não sabe qual é o retorno. Então, sem demanda, sem retorno. Por isso que é importante, entendeu? O que acontece quando você não faz isso? O risco pode não compensar. Você tem que fazer uma análise de risco. Nós vamos chegar daqui a pouco a falar nisso, tá? Mas o que acontece? Quando a gente fala de investimento, você precisa entender se o risco que você vai correr em função de fazer aquele investimento é compensado pelo retorno gerado por ele, certo? Então, sem a demanda, você não consegue dimensionar qual que é o retorno. E crescer, e o segundo ponto, né, crescer para ganhar menos dinheiro não faz sentido. Eu já vi isso muito acontecer, por exemplo. A empresa tem lá determinado tamanho X e ela tem um lucro lá de 10, por exemplo. E aí ela começa a se expandir, crescer, traz mais máquina, mais gente e começa a ter um tamanho, né? Em vez de ser X, é X mais 5. E aí o resultado dela cai para 8, 9. O que acontece? Ela fez um baita do investimento, contratou gente, provavelmente construiu, alugou uma infraestrutura, um prédio, comprou uma máquina, contratou vendedor, por aí vai, e chega no momento de captar, né, de receber o retorno do investimento que fez, o dinheiro que entra é menos do que ela estava acostumada a receber. Isso acontece por quê? Porque não faz uma análise profunda, um entendimento aí da demanda que existe. E aí acabam dimensionando o crescimento acima do que o mercado é capaz de absorver. Entendeu? Então, sem demanda, sem retorno. Pode ser que o risco não compense e crescer para ganhar menos dinheiro não faz sentido. É por isso que a demanda vem primeiro, é por isso que a demanda é importante. Então, fechamos aqui esse tópico e agora vamos entender o seguinte. Quando você fala de crescimento, é importante pensar que você precisa crescer a sua empresa com responsabilidade e com estratégia. Porque se você não tiver pensando dessa forma, se você não tiver uma estratégia clara, se você não tomar ações responsáveis, e aí o que eu quero dizer com ações responsáveis? Pode chegar em algum momento que você vai ter que falar não para uma determinada oportunidade, que não faz sentido, porque você não tem todas as variáveis para poder
analisar. E aí é preferível ser responsável e não arriscar para poder manter a estrutura da sua empresa do jeito que está. Dá o passo com firmeza, é mais ou menos isso, entendeu? Então, uma vez que você entende essa questão toda da demanda, você tem que pensar em crescer com responsabilidade e com estratégia. A decisão, então, para fazer com que a empresa cresça, gente, já deve ter um embasamento em fatos e dados, tá? Você tem que ter a quantificação da demanda, o entendimento do mercado com fatos e dados para poder fazer todas as suas ações aí de crescimento, para que seja possível você entender se você vai dar conta de atender a demanda e definir quais são as estratégias que você vai querer aplicar na sua empresa de forma clara para poder fazer esse crescimento. Uma das coisas mais importantes e que eu me preocupo muito na minha empresa é o seguinte: às vezes surgem oportunidades, surgem ideias. Se eu fizer isso aqui, eu acho que faz sentido para o cliente e tal. Aí eu penso assim, mas se eu fizer isso e conseguir X clientes, eu dou conta de operacionalizar? Eu dou conta de entregar? Como que fica a inclusão dessa ideia na minha rotina, no meu dia a dia? Se eu incluir essa rotina no meu dia a dia, vou comprometer as coisas que eu já consigo fazer de forma bem organizada, que funcionam redondinho para mim? Se comprometer, a minha tendência é não continuar a ideia, é parar. Eu guardo a ideia, fica ali, eu fico pensando nela, mas se for comprometer algo que já está sendo entregue hoje, para mim não faz sentido, porque aí eu implemento uma coisa que pode ter bom resultado, não dou conta de operacionalizar, de entregar do jeito que eu planejei, aí entrego meia boca e passo a entregar o que estava sendo bem feito, entrego meia boca também. E aí o que aconteceu com a empresa? Baixou de qualidade, não pode, não faz sentido isso. Então é muito importante isso. E o que significa então crescer com responsabilidade? Vou listar alguns pontos aqui para vocês, tá? Eu quero ressaltar aí, as imagens aí, gente, elas têm uma importância muito grande, tá? Eu custei achar essa imagem aí para deixar claro, para fazer uma associação do que significa crescer sem entender a demanda, sem entender o seu mercado. Vocês veem aí que tem uma planta que ela cresceu tanto que quebrou o vaso. O vaso onde ela estava não foi suficiente para suportar o crescimento dela. Então, aí a gente pode entender a planta sendo a sua empresa e o vaso sendo o mercado. Se você crescer além do tamanho do vaso que você está, você vai quebrar, tá? Então, as suas responsabilidades para poder fazer o crescimento da empresa são, primeiro, identificar e validar a existência da demanda. Eu quero ressaltar aqui, identificar e validar. Então, não é tipo assim, conversa com um, conversa com outro, pergunta o que acha, troca uma ideia e pronto. A questão é você tem que sentar, identificar e validar. Essa demanda existe. Eu tenho, por exemplo, gente interessada, preparada para comprar, inclusive disposta a comprar. Se eu conseguisse produzir para vender para essa pessoa, hoje ela já comprava de mim. Aí você começa a ter um entendimento melhor da situação como um todo. E é importante você ter essa visão, porque se você já tem clientes que estão nessa situação, você já tem uma forma aí de conseguir organizar, tá, o crescimento da sua empresa, já talvez utilizando uma relação comercial que você já tenha fechado com essa pessoa que quer comprar de você hoje. Mas aí você vincula esse atendimento da demanda dele a você ter ali uma estrutura para poder atender. Isso aí não tem problema nenhum, inclusive eu vou dar alguns exemplos aí mais à frente, tá bom? Segundo ponto, avaliar e quantificar a necessidade de infraestrutura para o novo volume. O que é isso? Se você for crescer, seja em produto, seja em mercadoria ou seja em serviço, tudo para crescer isso, para organizar tudo isso e ter ali uma estrutura para atender, né, a nova demanda, você precisa ter pessoas, você precisa ter máquinas, você precisa ter espaço para guardar os produtos. Por exemplo, se você revende mercadoria e você vai aumentar o volume de mercadoria que você vende,
você precisa ter um espaço maior para armazenar as mercadorias que você vai entregar. Então, é muito importante você avaliar e quantificar isso. Todos esses pontos que eu estou falando aqui agora, eles vão fechar numa questão aí de análise financeira, que daqui a pouco eu vou falar, tá bom? Então, você precisa avaliar e quantificar as necessidades de infraestrutura, saber tudo que precisa, que você tem que melhorar, aumentar na sua empresa para conseguir atender o novo volume que você está pensando. Depois, avaliar e quantificar a logística envolvida em função da nova infraestrutura. Então, você vai aumentar a infraestrutura, o que em termos de logística vai acontecer? Por exemplo, você tem que, vamos supor que você tem um depósito e você guarda lá algumas mercadorias. Aí você vai crescer, uma das formas de crescer espaço é para cima, né? É verticalizando. Aí você coloca lá os racks para poder armazenar as suas mercadorias. E o que vai acontecer? Você vai precisar de uma empilhadeira e você vai precisar de um cara que sabe dirigir a empilhadeira. Então, tem muita coisa que vem depois, né? Que você percebe o seguinte, cada tópico desse que eu estou falando com você, ele gera informação para o próximo. Então, você vai falar qual vai ser a minha infraestrutura e depois, com base nessa nova infraestrutura, quais são os aspectos logísticos, tanto interno quanto externo. Por exemplo, se você trabalha com produtos que tem que ter entrega, você tem que operacionalizar a entrega, você tem que fazer a entrega do seu produto para o cliente, uma vez que você crescer. Vai ser uma entrega de um volume maior. E tem que ter toda uma organização para isso. Saibam o seguinte, fazer o que você faz hoje na sua empresa, no tamanho que ela está, é muito diferente de você fazer as mesmas atividades na sua empresa se ela dobrar de tamanho, se ela dobrar o faturamento dela, por exemplo, que é uma das propostas que a gente tem aí como resultado das pessoas que participam aí, né, que são alunos do Gestão à Sua Medida. As pessoas que estão dentro da plataforma, que estão dentro do curso de Gestão à Sua Medida, elas conseguem dobrar o tamanho da empresa, dobrar o faturamento. E você gerenciar e operacionalizar uma empresa que é o dobro do tamanho que a sua empresa está hoje é completamente diferente, tá bom? Depois, dimensionar o suporte necessário para o novo volume de produção e venda, garantindo a mesma qualidade atual. Isso aqui é uma das coisas que eu vejo que mais pecam, tá? Por exemplo, você tem toda uma infraestrutura de back-office, que é o famoso bastidor, são as pessoas que estão atrás da operação, aqui dão suporte. Aí vem financeiro, administrativo, jurídico, contabilidade, informática, por aí, tem todas essas áreas envolvidas aí. E aí o que acontece? A pessoa cresce a empresa, mas não pensa nessa área, nessa turma que está ali nos bastidores, porque elas também dão suporte. E dar suporte para uma empresa com tamanho X é muito diferente de dar suporte para uma empresa com tamanho X mais 10, entendeu? Então, você tem que pensar em toda essa infraestrutura de suporte que fica por detrás da operação para que você consiga manter a qualidade do atendimento. Por exemplo, se você tem 100 clientes hoje e tem uma pessoa no financeiro, e essa pessoa fica ali lidando, às vezes um cliente liga, pede, tira uma dúvida, eu esqueci de pagar, manda um boleto, faz assim, faz assado e tal, fiz uma TED, não fiz, estou precisando desse documento, você tem. Qualquer informação de suporte que o financeiro da sua empresa tenha com o financeiro do seu cliente, ele tem que ser dimensionado de acordo com a quantidade de clientes que você vai ter. Então, se você tem 100 clientes hoje e uma pessoa está dando conta, se você passar a ter 130, 140, 150, é muito provável que ele não vai conseguir dar o suporte, porque se uma pessoa está atendendo 100, ela não vai conseguir atender 50% a mais. É um número muito expressivo, é muito grande, entendeu? Então tem que pensar nessa parte que está por detrás da empresa, né, que dá suporte, para você garantir a mesma qualidade. Não adianta nada você conseguir entregar, fazer o produto com qualidade, entregar com qualidade para o cliente, mas toda a parte de back-office que o cliente precisar de suporte, o serviço for mal feito, ainda assim o cliente vai ficar insatisfeito. Então tem que cuidar muito bem dessa parte aí, tá? Depois que você fez tudo isso, é aí que você vai dimensionar as equipes de cada área com base no volume de trabalho que vai ser gerado em função do crescimento. Então, por exemplo, você está prevendo lá sair o mesmo exemplo que eu acabei de dar.
Se tem uma pessoa no financeiro, ela tem 100 clientes. Você está pretendendo sair de 100 clientes para 130 clientes. Ou você está pretendendo que o volume que esses 100 clientes comprem, ele aumente 50%. Então, o volume de negociações e de envolvimento aí, de trâmite de documento e tudo isso vai aumentar 50%. Aí você tem que ver o seguinte, olha, se essa pessoa que atende, vamos pegar o número de clientes, atende 100, eu estou querendo ir para 130, então eu preciso de 1/3 de tempo de uma pessoa para poder atender aqui. E é isso que você vai fazer. É essa lógica que você precisa seguir para fazer esse dimensionamento em todas as áreas. A mesma coisa, por exemplo, eu movimento X unidades do meu produto no meu estoque. Eu vou dobrar a quantidade, então hoje eu preciso de mais uma pessoa, porque não tem tempo ocioso. Ou então não, tem tempo ocioso e essa pessoa vai dar conta. Só que você tem que saber dessas coisas todas para que você consiga fazer esse dimensionamento. Você tem que entender como que está a produtividade e a eficiência de cada uma das áreas para que você possa fazer essa medição aí, tá? Uma dica importante é o seguinte: a última coisa que você faz é contratar pessoas em função de um crescimento ou de uma demanda. Primeira coisa que você faz é olhar para os processos. Pode ter processos que você está fazendo de uma forma hoje e que, se você fizer uma adaptação, aquele processo ali gasta menos tempo e sobra mais tempo da pessoa para fazer outras atividades. E aí, o que você consegue? Manter a sua empresa com estrutura enxuta, tá? E com mais eficiência e produtividade, porque você está melhorando os processos, gastando menos tempo para poder fazer as coisas, e aí não precisa de contratar gente para poder crescer o seu negócio, tá bom? Depois, aí a gente junta tudo isso e faz um plano financeiro e faz a avaliação da relação risco e retorno do investimento. É aqui que o bicho começa a pegar, porque a gente começa a entrar em números. Tudo que a gente falou antes tem que ter fatos e dados, mas você junta com a sua percepção, vai equilibrando, dosando aqui e ali. Às vezes falta uma coisa, mas você faz. Agora, para avaliar se o retorno, se o investimento faz sentido, não tem outro jeito, meu amigo. Tem que fazer uma avaliação de risco e retorno desse investimento. E o legal é que eu vou te ensinar como você vai fazer isso aqui agora, tá? E depois que você fez essa análise, né, do risco e retorno, a gente entende então que se o investimento compensa, né, que ele tem um retorno e o risco compensa, aí você vai definir as estratégias para a implantação desse crescimento, vai definir quais são os caminhos que você vai seguir para alcançar esse crescimento e, finalmente, vai desenvolver e executar as ações de implantação do plano de crescimento. Tá? Então, você vai pensar nas estratégias, com base nas estratégias, você faz um plano de ação e começa a executar para fazer a implantação aí desse crescimento, tá bom? No final das contas, é a análise de retorno que vai dizer se você deve ou não fazer um investimento nas condições das avaliações e dimensionamentos que você fez, tá? Então, beleza, chegamos no ponto. Como que a gente faz a análise de retorno? Para fazer a análise de retorno, você tem que ter algumas informações que saem daquele plano financeiro lá que você viu, tá? Então, essa análise, você tem que ter algumas projeções e algumas informações financeiras. A primeira delas é o valor do investimento. O investimento, gente, é tudo aquilo que você vai gastar para fazer, para possibilitar o crescimento da sua empresa. Então, por exemplo, é diferente de você considerar o custo do que você vai produzir para atender esse crescimento. Você tem que separar isso. Investimento é diferente de custo, tá? Por exemplo, você tem que comprar uma máquina, porque a sua máquina a máquina que você tem está no limite da produção dela, ela não consegue produzir mais. Então, ou seja, você só consegue crescer se você conseguir produzir mais, tá? Para produzir mais, o que você precisa? Você precisa comprar outra máquina. Você vai investir em outra máquina. Por que a gente chama de investimento? Você vai pegar o dinheiro, comprar a máquina, colocar lá, ela vai produzir. O que ela produzir, você vai vender e dessa venda você vai tirar um lucro. Então, ou seja, esse lucro é o retorno do investimento que você fez na máquina que você comprou, tá bom? E é diferente do seguinte, quando você compra a máquina e põe lá,
Uma vez que você produz, gerou um custo daquele produto vendido. Esse custo ele tem que ser considerado para calcular o lucro, não para avaliar o retorno. Então, você tem que separar custo de investimento. O custo, a contrapartida do custo é o lucro, tá? A contrapartida do investimento é o retorno. Então, primeira coisa que você tem que pensar é o valor do investimento. O que é valor do investimento? É tudo aquilo que eu vou ter que colocar disponível na minha empresa para conseguir atender a demanda que eu identifiquei no mercado, tá? Depois disso, você vai ter que fazer projeção de receita. Por isso que eu falei que é importante você entender a demanda. Aqui entra a questão de você saber qual que é o volume. Eu já faço uma conexão aqui com o seguinte: é daqui que a gente vai tirar a visão de que se a demanda atende, se ela compensa, né? Se em função do tamanho que a demanda existe, faz sentido você fazer um investimento. Por quê? Pode ser que você tenha ali uma demanda e comprar a máquina gaste um dinheiro muito alto e a demanda que existe hoje ainda não compensa, ela não é suficiente para gerar o retorno no tempo que você espera, né, sobre esse investimento. Então, é importantíssimo fazer essas projeções. Eu recomendo fazer da seguinte forma: faz projeção todo mês. Por quê? Por exemplo, pega um ano, janeiro, dezembro, e para cada mês você coloca uma projeção de receita dessa nova demanda. Por quê? Porque pode ter sazonalidade, tá? Então, aí você fazendo cada mês, você vai respeitando a sazonalidade, chega no final, você soma tudo e vê qual que é o retorno que se dá aí, né? Quanto você faturaria, por exemplo, no ano, com base nas projeções de receita. Da mesma forma, você tem que fazer a projeção de custos, certo? Como é que você pode fazer isso? Hoje, você tem uma ideia de quanto é o seu custo, por exemplo. Se você vende um produto que custa... você vende um produto ao preço de 10 e ele te custa para produzir ou custa para você comprar 5, você tem uma representação do custo de 50%. Ou seja, do que você vende, do valor que você fatura, da receita que você gera, 50% dela é custo. E aí, o que você faz? Aplica esse mesmo percentual. Você já sabe qual que é o preço do seu produto e você definiu ali, identificou uma demanda. Então, para você ver a receita, você faz o quê? Multiplica um pelo outro. O preço do que eu vendo hoje vezes a quantidade que eu vou vender com essa nova demanda. Ali gerou um valor, certo? Em cima desse valor, você coloca 50% como sendo custo, porque a sua regra é essa. Hoje, a sua realidade é essa. Então, assim, você vê que não é nada complicado fazer um plano financeiro para você avaliar o investimento aqui, tá? Despesa, a mesma coisa. Você pode pegar a sua despesa total e ver quanto que ela representa hoje do seu faturamento e aplicar um percentual em cima da receita. E aí, tem um último ponto aqui que é o seguinte: projeção de gastos financeiros. O que é isso? Você já tem que ter uma ideia, nesse momento, de onde vai vir o dinheiro para você investir. Eu vou falar isso daqui a pouco. Se você for pegar um empréstimo, um financiamento, você vai pagar juros. E esses juros tem que ser pago pelo quê? Tem que ser pago pelo resultado gerado em função da nova demanda, em função do investimento que você vai fazer. E é por isso que ele tem que entrar aqui. Porque se você não considerar isso, o que pode acontecer? Você avalia ali receita, custo e despesa, aí tem um lucro bacana, na hora que você vai ver, você tem que pagar imposto, ou você tem que pagar juros sobre o financiamento que você fez, e aí esses juros, na verdade, ele come todo o lucro que você teria. O que faz com que o investimento não seja viável. Então, você tem que colocar essa projeção dos gastos financeiros. Gasto financeiro, eu estou falando de tudo que é envolvido, que você gasta, que você paga para conseguir o dinheiro necessário para fazer o investimento. Então, você pega um financiamento, você paga lá juros, paga algumas taxas, paga várias questões ali para poder concluir essa operação junto de quem você estiver pegando. Então, você tem que colocar tudo isso ali dentro e depois de pagar isso, ainda tem que sobrar dinheiro, porque senão o retorno não é bom, não é viável.
tá? Então é isso aí que você precisa fazer para ter a análise de retorno, são essas informações, tá? E como que eu faço a análise então, né? Como que a gente faz essa análise na prática? Vamos lá. Você vai utilizar um indicador para entender o retorno. Ele é chamado ROI, tá? É uma sigla em inglês. É Return on Investment, é retorno sobre o investimento. Então você vai avaliar o retorno sobre o investimento. Pensa bem, o que eu sempre falo. Para que você consiga fazer suas análises de forma rápida, fácil e com qualidade, você tem que usar alguns mecanismos, algumas ferramentas. Então, o indicador aqui é uma ferramenta. Imagine se você não tivesse esse indicador e tivesse que fazer a análise, tá? Esse indicador ele já vai te mostrar o quê? Exatamente o que o nome dele fala. Ele vai te falar qual que é o retorno que você vai ter sobre o investimento, tá bom? Então, como que é calculado o ROI? A fórmula do ROI é o seguinte, é um novo lucro gerado, tá? Então, ou seja, depois de você pagar todos os impostos, todos os custos, todas as despesas, todos os gastos financeiros, depois de você pagar tudo isso, com a receita nova, né, com a projeção nova de vendas, você diminui o valor investido. Então, por exemplo, eu vou chegar aqui, nós vamos ter um exemplo numérico aqui, tá? Então, você tem um novo lucro, tira o valor investido e divide esse resultado pelo valor investido. Essa é a forma, um indicador bem simples que vai te dar a visão do retorno que você vai obter em relação ao investimento que você está fazendo. Vamos ver isso na prática, então. Um exemplo do ROI. Imagina o seguinte, nós temos uma projeção de vendas que gera uma receita nova de R$ 12.500. Essa é a receita que é gerada com a demanda nova. Para poder gerar essa receita, eu tenho um custo projetado de R$ 2.500, tá? E para poder dar suporte, para poder atender todas as demandas e manter o nível de qualidade do suporte dessa nova receita, eu tenho que incluir, aumenta as minhas despesas no valor de R$ 1.200, tá bom? E eu tenho um gasto financeiro que eu pago de juros, por exemplo, de R$ 800. Então essa é a situação, exemplo, é o meu cenário, eu tenho essas informações aqui. O novo lucro gerado é o quê? A gente tira todos esses gastos, né, os custos, as despesas e os gastos, a gente tira da receita nova. Então eu tenho que somar 2.500, 1.200 mais 800. Se eu tirar esse valor que dá 4.500 de 2.500, vai sobrar R$ 8.000. E qual foi o valor que eu investi para conseguir fazer que esse investimento se tornasse realidade na minha empresa? Eu investi R$ 3.500. Por exemplo, eu comprei uma máquina de R$ 3.500 e coloquei lá, certo? E aí, por exemplo, dentro dos custos projetados ali, tem o salário de uma pessoa para operar essa máquina, porque a equipe atual já está saturada. Então, pronto. Aí, o que acontece? Seguindo a fórmula do ROI, eu vou pegar 8.000 menos 3.500, que vai dar R$ 4.500, e vou pegar R$ 4.500 e dividir por 3.500. O que significa? Que o meu retorno ele foi 1,3 vezes maior do que o investimento que eu fiz. É exatamente isso. Aqui é importante o seguinte, você vê que não pega os 8.000, tá? Não pega os 8.000, por quê? O investimento que você fez tem que pagar o dinheiro que você investiu e ainda tem que sobrar dinheiro. Senão não faz sentido. Imagina o seguinte, imagine que você fez um investimento de 3.500 e o retorno, né, o lucro gerado foi de 3.500. O que aconteceu? Você teve um baita de um trabalho, comprou uma máquina, colocou mais uma pessoa, você tem que gerenciar essa pessoa, tem que dar manutenção na máquina, vai gastar mais energia, vai fazer um monte de coisa para chegar no final e empatar. Então você teve 3.500 de investimento e teve 3.500 de retorno, depois de pagar todas as despesas, os custos e o gasto da sua empresa. Não faz sentido. Você fez um baita de um trabalho para não ganhar dinheiro nenhum. Então, com o ROI, com esse indicador, o que você consegue ver? Você consegue ver que o investimento é viável, uma vez que gera um retorno positivo e maior de 1,3 vezes o valor investido. O retorno é maior do que o valor investido. Se você não tem essa visão, fica muito difícil de você entender. Bateu o olho ali e falou o seguinte, deu 1,3, opa,
É viável. Maravilha. Eu estou ganhando mais dinheiro do que eu estou investindo. Eu estou pagando o meu investimento e ainda sobra uma quantidade boa de dinheiro. O que você tem que ver nesse indicador? Se ele é positivo e se ele é maior do que o retorno do investimento que você fez. Vou falar de novo. Você tem que ver se ele é positivo e se o retorno é maior do que o investimento que você fez. Tá bom? Todo investimento, gente, tem uma outra variável muito importante, que é o risco. Por isso, a análise final consiste em você avaliar se o risco do negócio é compensado pelo retorno que você gerou. Então, você já sabe qual é o retorno. Agora, você tem que entender qual que é o risco. Tá? Como que a gente faz isso? Como se faz uma análise de risco? Eu vou te dar aqui 4 passos para você fazer a análise de risco dos investimentos da sua empresa. Tá bom? Primeira coisa, faça uma lista dos riscos ou problemas que podem ser enfrentados ao longo do tempo do investimento. Então, pensa o seguinte, você vai investir numa máquina mesmo, tá? Você vai comprar uma máquina e colocar uma linha de produção nova. Quais são os riscos que podem acontecer durante a implantação dessa máquina, por exemplo? Pode ser que o fornecedor não te entregue a máquina, pode ser que a máquina dê defeito, pode ser que o operador não saiba operar bem a máquina e vai demorar um tempo para ele poder aprender. Então, assim, você tem que levantar todas as situações que podem gerar problemas que comprometem a receita naquele período que você imaginou. Então, vamos pegar o seguinte, hoje é dia 4 de maio. Vamos supor que você planejou começar a operação desse crescimento no dia 1º de julho. Então, praticamente daqui a 2 meses. Por que você fez isso? Porque você tem que comprar a máquina tem que chegar, tem que instalar, tem que fazer teste, tem que ali, aperta um parafuso dali, daqui, até a máquina funcionar redonda. Você tem que contratar um funcionário, tem que treinar esse funcionário nas diretrizes dentro da sua empresa e tal. Então, esses 2 meses é para poder fazer isso. Tudo que pode acontecer até o momento de você inaugurar, de você colocar em operação essa nova máquina, tudo que pode colocar isso em risco, você tem que listar aqui como um risco do investimento. Porque se ele acontecer, pode ser que você comece, em vez de ser dia 1º de julho, vai ser dia 15 de julho. Então, o que acontece? Aquela receita que você pensou dentro do mês de julho já não vai ser mais a mesma, certo? Então, primeira coisa, faça uma lista de todos os riscos ou problemas que podem ser enfrentados ao longo do tempo do investimento. Se você planejou, fez a análise de investimento para 1 ano, então você vai fazer o levantamento dos possíveis riscos para 1 ano, tá? Depois disso, o que você vai fazer? Você vai classificar e quantificar cada item de risco listado quanto à sua probabilidade de acontecer. Então, o que é risco, gente? Risco é algo que a gente está olhando lá para frente e falando que pode acontecer uma coisa que vai ter um impacto negativo para você. O que significa isso? Não é uma verdade, não é um fato. Para que você consiga fazer a análise de risco de forma quantificada, correta, baseado em critérios quantificados, você precisa classificar esses riscos quanto à sua probabilidade de acontecer. Por exemplo, pode ter um risco de contratar a pessoa, de não achar a pessoa. Você vai abrir um processo seletivo, contratar e não achar uma pessoa a tempo para treinar e colocar ela lá disponível. Aí você fala, isso pode acontecer, tá? Isso é possível acontecer. Só que você já tem uma pessoa que já operou essa máquina e ela quer trabalhar com você. Então, ou seja, a probabilidade desse risco acontecer ela é menor, porque você já tem uma pessoa engatilhada. Então, você tem que entender isso para poder saber o quanto esse risco vai influenciar a sua análise de risco versus retorno para definir se você faz o investimento ou não, tá bom? Depois que você fez a quantificação da probabilidade, aí você vai fazer da gravidade, tá? Você vai falar o seguinte, se eu não encontro, qual que é a probabilidade de eu não encontrar uma pessoa para contratar e ela trabalhar operando a nova máquina? A probabilidade é baixa.
Mas se isso não acontecer, ou seja, se acontecer isso, de eu não achar a pessoa, qual que é a gravidade? Você não tem uma pessoa para operar a máquina. Então a gravidade é alta. Existe um risco que tem baixa probabilidade, mas alta gravidade. Tá? Isso tudo é importante porque para você medir o que você vai fazer em termos de ação para poder eliminar ou reduzir a chance desse risco acontecer. Tá? No final das contas, você vai calcular o resultado final da análise de risco. A análise de risco, gente, ela dá uma nota. E eu vou mostrar aqui para vocês como é que a gente faz isso, tá bom? Então, para fazer a análise de risco, você vai precisar de uma ferramenta. Você lembra que eu falo? Tenta colocar um prego na parede sem ter um martelo. Não tem jeito. Então, a solução é composta de conceito, método e ferramenta. Então, estou te dando o conceito, estou te dando o método passo a passo para você fazer as análises e vou te dar também aqui uma ferramenta para você fazer a análise de risco, tá bom? A ferramenta para análise de risco, gente, nada mais é do que uma tabelinha fácil aqui para que você consiga quantificar, tá? Isso é chamado de matriz, é quando eu tenho variáveis aqui na vertical e variáveis na horizontal e eu cruzo essas variáveis para poder gerar ali um critério, um resultado para fazer uma análise, tá? Mas não preocupa com isso não. Você pode chamar do jeito que você quiser, tá? Você não precisa entender o que é a matriz para poder utilizar. Esquece isso. Então, o que contém nessa ferramenta? Primeiro, você tem ali os riscos. Então, foi o que eu falei com você. Você lista todos os riscos, onde está aí, ó, risco 1, risco 2, risco 3, risco 4 e risco 5. A probabilidade e a gravidade, você vai dar notas. E essas notas, elas já são padrão. Você tem 3 opções, 1, 5 e 9. Por que tem essa escala desse jeito? Porque é uma escala que foi pensada para criar, né, de uma forma técnica, um critério que consiga priorizar facilmente aquilo que é mais importante, tá? Então, você vai colocar as notas de 1, pode ser 1, pode ser 5 e pode ser 9. Não sai disso, tá? Então, você tem a probabilidade e a gravidade com as notas e no final você tem a nota do risco. O que é a nota do risco? Por exemplo, na primeira linha tem aí, número 1, risco 1, probabilidade 1, gravidade 5. O que é a nota do risco? É a probabilidade vezes multiplicado pela gravidade. Então, 1 vezes 5 dá quanto? Dá 5. A nota desse risco é 5. Vamos pegar um outro aqui, ó, o risco 4. Está lá, risco 4, probabilidade 9, gravidade 5. Já é um risco aí que tem mais impacto. Então, 9 vezes 5 dá 45. Tá? Então, para cada risco você tem uma nota e no final basta você somar a nota dos riscos que você vai ter a nota do risco geral, a nota total do risco. Tá? E isso aqui é uma das coisas mais importantes que a gente vai utilizar para poder fazer a avaliação se esse risco ele traz algum problema, ele compromete, né, o seu investimento ou não. Tá? Como que a gente faz isso? Vamos pensar o seguinte. A nota total foi 93, né? Então, qual a nota total possível? Você lembra ali, ó, nós temos 5 riscos, né? Nós estamos 5 riscos, foi do 1 ao 5. Então, qual que é a nota total possível? Nós temos 5 riscos identificados. A nota de risco máxima é o quê? Eu posso ter 9 de gravidade e 9 de probabilidade. Então, 9 vezes 9 dá 81. Para eu poder saber qual que é o risco total possível, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a quantidade de riscos que eu identifiquei e multiplicar pela nota de risco máxima que eu posso ter, que é 81. Então, 5 vezes 81 dá 405, tá? Então, o grau de risco é o quê? É a nota total de risco. Então, veja bem, é importante você entender as nomenclaturas aqui, tá? A nota total de risco dividido pelo risco total possível. Então, é 93 dividido por 405. E você multiplica por 100 aí só para transformar em percentual. Então, qual foi o risco que a gente encontrou? Esse investimento apresenta um risco de 46%. Para você saber se é um risco bom ou ruim, tem um critério aí do grau de risco.
tá? Então, por exemplo, de 0 a 40%, eu recomendo que você utilize essa escala, eu entendo que o risco é baixo, tá? Quando a gente fala de 40% até 60%, é o risco médio. E de 60% a 100%, o risco é alto. Então, por exemplo, se o 46 fosse 39 ou 40, seria risco baixo. E se o 45, em vez de ter dado 46, deu 65 ou 75, aí o risco é alto, tá bom? Então, é assim que você faz a análise do risco, avaliação do risco. O investimento apresenta um grau de risco médio de 46%. Simples assim, tá? E aí, a análise final, como é que a gente faz? Agora, gente, ela é com você, tá? A avaliação final, ela é sempre com a pessoa que está fazendo o investimento. O risco varia de acordo com a pessoa, e cada pessoa tem uma forma, né? Tem um pensamento ali em termos do que ela espera de retorno e em termos do que ela está disposta a assumir de risco, tá bom? Então, você tem perfis aí da seguinte forma, ó. Você tem perfil arrojado. O que é um perfil arrojado de investimento? É uma pessoa que busca retorno alto e, para isso, corre riscos altos. Tá? Você tem um moderado, que aí é risco médio, retorno médio com risco médio, e tem o conservador, que é o retorno baixo com o risco baixo. Tá bom? Então, aí você tem que juntar as variáveis que a gente gerou até agora em termos de análise de retorno e risco e definir, né, e juntar aí com o seu perfil. Qual que é o seu perfil? Se o seu perfil for moderado, você tem que ter visto lá, o risco é médio. Então, para mim, está tranquilo, tá? A situação é essa, a gente tem um risco médio de 46%, um retorno de 1,3%. Então, essa é a situação, um retorno bom, positivo, tá? Para você ter uma referência de retorno, você tem que avaliar aí na sua cabeça. O que as pessoas geralmente fazem é o seguinte, se eu pegar o dinheiro que eu estou querendo investir aqui e colocar em outro tipo de investimento, eu tenho um retorno maior. Aqui, 1,3, gente, é como se você tivesse tendo um retorno de 130%. Tá? Que outro investimento que dá um retorno de 1,3 vezes o valor que você investiu, depois de pagar o investimento. Tá? Então, retorno de 1,3 depois de pagar o investimento. Qual outro investimento que você conhece no mercado que faz isso? Então, aí você olha e fala, um retorno bom, é um excelente retorno, mas tem um risco médio ali. Ou seja, eu sei que não é uma coisa tão simples, mas também não é nada do outro mundo, não é altamente complexo. Tá? E aí você vai avaliar se vale a pena você gastar todo o seu esforço para fazer esse investimento ou não, tá bom? Eu considero um bom investimento. Na minha visão, é um excelente investimento, tá? E aí, como fazer a sua empresa crescer e como você pode, né? Como se pode crescer. Eu falei aqui da análise do retorno, análise de risco, falei da identificação da demanda, os passos que você faz para fazer tudo isso, beleza. Mas como que se pode crescer? Por onde? Pensa o seguinte, dentro da minha empresa, por onde eu posso crescer? Qual que é a área, a estratégia, a forma que eu quero crescer a minha empresa? Tá? Nós vamos falar um pouquinho disso aqui. O tamanho de uma empresa, gente, é medido com base em algumas de suas características ou resultados. Então, primeira coisa que você precisa saber é o seguinte, como posso definir o tamanho da minha empresa? Se você quer crescer, você tem que ter um ponto de partida. E o ponto de partida tem que ser consciente, você tem que saber qual é o tamanho da sua empresa hoje. Para isso, eu vou te mostrar algumas variáveis que são utilizadas pelo mercado para medir o tamanho das empresas. Então, pode ser medido através do faturamento, ou seja, faturamento bruto, quanto a empresa vende, pode ser medido pelo número de funcionários, ou pode ser medido pela capacidade produtiva, qual o volume que ela consegue produzir, ou qual o volume de mercadoria que ela consegue trabalhar. O indicador mais utilizado, gente, é o faturamento, inclusive é utilizado pela legislação atual, que na legislação atual, como que faz para a gente poder saber o tamanho das empresas? Então, essa é a regra aí da legislação atual para porte de empresa utilizando o faturamento. O microempreendedor individual, que é o MEI, ele tem um faturamento menor ou igual a R$81 mil por ano, tá? A microempresa menor ou igual a R$360 mil por ano. A pequena empresa, que eu acredito onde você se encaixa, tá? É o faturamento menor ou igual a R$4,8 milhões. Então, veja bem,
uma empresa que fatura quase 5 milhões de reais por ano é uma empresa pequena aos olhos da legislação, tá bom? Uma empresa média, aí vai de 4 milhões até 300 milhões, e uma empresa grande, o faturamento é acima de 300 milhões de reais por ano, tá bom? Então, sendo assim, vamos utilizar um indicador mais comum, né, no mercado para avaliar o crescimento da nossa empresa. Nós vamos utilizar o faturamento. O faturamento, gente, ele é composto pela soma das vendas realizadas pela empresa, ainda considerando os impostos. Então, é o faturamento total, cheio, tá? Então, como eu posso fazer o faturamento da minha empresa crescer? Se a gente definir que vamos utilizar o faturamento, o meu objetivo, a minha linha de ação para crescer, que responde a pergunta como se pode crescer, se a gente for usar o faturamento, é aumentando o faturamento. Então, como eu posso crescer a minha empresa, como que eu posso crescer o faturamento da empresa? Essa é a pergunta que você tem que responder. E tem algumas opções para poder fazer isso. Tem linhas de ações para aumentar o faturamento. Vamos lá. Primeiro, aumentar as vendas para os clientes atuais. Então, ou seja, eu vou focar nos meus clientes atuais e vender um volume maior para eles hoje. Eu vou aumentar as vendas para os meus clientes atuais. Depois, vender para novos clientes. Eu vou buscar novos clientes. Eu vou vender para pessoas que ainda não compraram de mim, tá? Eu vou vender para novos segmentos e mercados. Eu tenho um produto, eu tenho um serviço, eu tenho uma mercadoria que eu vendo para um determinado segmento, mas tem outros segmentos que consomem e eu não vendo lá. Aí eu vou passar a vender. Vou dar um exemplo para vocês. Na indústria de alimentos tem muito isso. Às vezes você vende um produto, vamos pegar aqui uma coisa que eu conheço, você vende leite condensado, tá? Você vende o leite condensado na caixinha para vender no supermercado, que as pessoas compram e consomem o seu produto. Mas tem também um outro segmento, né, que não é de supermercado, que é chamado de food service, que são as empresas que compram produtos em maiores volumes para poder utilizar e produzir os produtos dela para vender para os clientes dela. Então, tem gente aí, por exemplo, padaria, indústria de bolo, coisa desse tipo, compra lá os bags de leite condensado de 5 quilos para poder utilizar na produção deles. É o mesmo produto, você está vendendo a mesma coisa, mas colocando embalagens diferentes e para segmentos diferentes, tá bom? Vender novos produtos ou serviços, então, ou seja, colocar, né, produtos novos, que seja que você produzindo ou seja você comprando para revender. E aí você pode vender tanto para os clientes atuais quanto para novos clientes, tá? E pode explorar novos canais de venda, por exemplo. Um canal de venda é a própria internet, você vender pela internet seu produto ou serviço aí, tá bom? Então essas são as linhas de ações que você pode implantar na sua empresa para aumentar o faturamento. Tá? E aí, uma vez que você sabe tudo isso, você tem lá um plano financeiro, análise de retorno e tal, como que faz para você financiar o crescimento da sua empresa, tá bom? Se você quer investir, isso pressupõe que você tem dinheiro disponível, o crédito para captar esse dinheiro com a finalidade de investir. Então, de quais fontes eu posso conseguir recursos para investir na minha empresa? Primeira delas, gente, primeira coisa importante é o seguinte: dinheiro não nasce em árvore, né? Quem dera que fosse assim. Mas dinheiro não nasce em árvore. Então, você tem que ter um cuidado muito grande na hora de definir de onde você vai tirar o dinheiro para poder fazer um investimento. Eu vou te dar as fontes aqui, falar um pouquinho delas, mas você tem que considerar isso aí, por exemplo, pode ser se tiver um risco relacionado à fonte de dinheiro, aí você tem que colocar lá na sua análise de risco e retorno, tá bom? Então, a primeira fonte de dinheiro que você pode ter é o caixa da empresa, se você tem dinheiro disponível na empresa. Agora, esse caixa disponível na empresa, ele tem que ser muito depois de outras diversas variáveis, por exemplo, é depois do lucro, é depois da distribuição de dividendos para os sócios, é depois de você formar suas reservas, né? Eu sempre falo, você tem que ter uma reserva financeira para reinvestimento na empresa e tem que ter uma reserva, um plano de contingência em caso de problemas e crises de mercado, coisas desse tipo. Então, você tem duas reservas que você tem que formar e depois de tudo isso, se sobrar dinheiro, aí você pode pensar em investir, tá bom? Além do caixa da empresa, você tem os bancos tradicionais, esses bancos que as pessoas têm conta, né? No dia a dia você pode ir lá tentar captar um dinheiro lá para a sua empresa.
você tem fundos e bancos de investimentos, que aí são instituições, são empresas focadas em investimento. Elas têm ali, elas trabalham, né, fornecem crédito só para quem vai investir. Ela não tem, por exemplo, outro tipo de produto lá dentro. Ela só trabalha com investimento. Tá? Você pode buscar investidores, pessoas que têm capital e que têm um interesse em se tornar parceiro, sócio ou investidor na sua empresa. Tem vários modelos para você poder fazer isso. Por exemplo, você pode conseguir um investidor que ele não é sócio da empresa, ele é sócio de uma operação. Então, ou seja, você vai fazer uma operação, você foi lá, fez o projeto de investimento e fez a análise de investimento lá para 1, 2 anos, por exemplo. Aí, esse cara vai entrar com você nesse investimento só. E aí, no final das contas, o lucro você divide com ele, de alguma forma que você combinar, tá? E para mim, a melhor forma de captar recursos, gente, é com o cliente. É a melhor forma. Hoje, como estão as coisas no mercado, gente? As pessoas, elas estão buscando algo a mais, além do que só o dinheiro, tá? Então, o que acontece? Existem clientes que estão dispostos a pagar por uma coisa que você ainda nem tem condições de fazer, tá? O que acontece? Você pode expor a sua ideia, você pode apresentar a sua ideia para um grupo de clientes, vamos supor que você tenha ali talvez uma proximidade maior, ou que você vê um potencial de ter um bom resultado, você junta ali alguns clientes, 5, 10 ali, e apresenta o investimento que você precisa fazer para poder atender a demanda deles. E como é que você faz isso? Mostrando qual o resultado que eles vão ter com o seu produto. Então você vai falar, eu preciso disso, disso e disso para poder produzir mais e vender para vocês. Eu vou vender para vocês a preço X, tá? E você vai revender a preço de X mais 30, o que te dá um retorno aí de tanto, que te dá um lucro, uma margem bruta de tanto. E aquilo ali demonstra para eles que o seu produto, o investimento que você quer fazer é viável. E aí o que acontece? Você pode oferecer um preço menor para eles comprarem com antecedência e te financiarem o investimento, ou você pode oferecer algo além do seu produto, que eu acho que é a melhor linha. Uma das coisas que mais acontece no mercado aí é o seguinte: para quem comprar o produto de forma antecipada, tem um bônus X, ou tem acesso a um produto que é exclusivo. Ninguém mais, por exemplo, se vier alguém aqui e comprar depois que eu tiver feito investimento, a pessoa não vai ganhar esse bônus. Só vai ganhar o bônus quem comprar com antecedência. E esse bônus tem que ser algo exclusivo, algo que vai só para aquelas pessoas que estiverem dispostas a te dar um dinheiro na frente 2 meses antes de você entregar o produto para ela, tá? Então essa para mim é a melhor fonte de recurso aí para você investir na sua empresa, tá bom? Então agora nós vamos entrar nas conclusões e nas minhas dicas para vocês, minhas recomendações, tá? Primeiro ponto: comece de forma conservadora e esqueça retornos altos no início. Você precisa implantar uma nova lógica para fazer análise de investimento na sua empresa. Então, é o que eu sempre falo, o primeiro resultado não é o retorno do investimento. O primeiro resultado é você aplicar de forma correta o que você está aprendendo aqui. Então, não adianta você querer fazer uma coisa que vai te dar um baita de um retorno o mais rápido possível, tá? A gente não faz teste com coisa que tem complexidade, alto nível de complexidade, alto nível de risco. A gente faz teste com coisa pequenininha, porque se der errado, o impacto não te prejudica. Então, comece de forma conservadora. Pega uma coisa pequenininha, um investimento pequenininho. Mesmo se você identificar que existe uma demanda grande. Se a demanda for grande, ótimo. Você não precisa tentar pegar essa 100% da demanda. Tenta fazer ali com 30% da demanda e ver o que acontece. Aí você aprende, erra aqui, erra ali, ajusta e tal. Os erros não prejudicam a sua empresa, não compromete a caixa da empresa e por aí vai. E aí você fechou ali. Aí ajustou tudo, deu certo, colocou em operação, funcionou 100%, você parte para 50%. E aí vai aumentando, entendeu? Vai aos poucos aí, tá? Se você quiser, você pode até fazer o plano já para essas várias fases aí, né?
faça uma boa análise de risco envolvendo mais pessoas, como amigos que também são empresários e empresárias. Levante, não faça só o risco da sua cabeça, não faça análise de risco da sua cabeça. Tente envolver mais pessoas, porque análise de risco, gente, significa o seguinte: você tem que ter uma visão muito de fora. Você tem que ter uma visão da sua empresa que talvez você, por estar envolvido ali no dia a dia, não vai ter. Então, para que você consiga ampliar ainda mais essa visão, você precisa conversar com outras pessoas, porque essas pessoas vão conseguir enxergar riscos numa amplitude maior que você não conseguiu, porque você não consegue ter essa visão, entendeu? Então é muito importante você ter contribuição de pessoas que têm uma visão mais ampla da sua empresa e do mercado para poder fazer a sua análise de risco aí. Defina um objetivo sobre o que você quer, sobre como você quer que a sua empresa cresça e que esteja alinhado com a nova demanda identificada no mercado. É aquele negócio que eu falei ali, você tem as linhas de ações. Eu quero aumentar, eu vou crescer vendendo para as mesmas pessoas ou eu vou crescer vendendo para novas pessoas? Cada um tem uma complexidade diferente e tem estratégias diferentes. Então, se você não tem uma definição, fica difícil depois para você definir as suas estratégias aí. Então, tenha esse objetivo. Qual a linha de ação que você vai seguir aí para o crescimento da sua empresa, tá? E, por último, tente primeiro obter o financiamento do seu investimento com os clientes. Tá? Financiamento ali por quê? Você não faz um contrato de financiamento com o cliente, né? Você faz uma operação de venda, que ele vai te pagar antecipado. Isso acontece muito no mercado digital, gente. E assim, é uma lógica que se você sentar e pensar um pouquinho, você consegue replicar ela para a sua empresa. Vou dar um exemplo para vocês. Tem gente que tem uma ideia de escrever um livro, e aí ele vai lá, faz uma arte da capa do livro, faz um resumo do que o livro teria e coloca ele para vender num determinado site, numa plataforma na internet. E explica que esse é um projeto que ele vai ser desenvolvido se chegar num determinado volume de venda. Pronto. Se as pessoas... E aí acontece, se você comprar esse livro, você vai ter esse benefício, você vai ter acesso a esse item exclusivo, por exemplo. Eu vou fazer uma dedicatória para você, especificamente para você, no livro. Isso pode trazer as pessoas para querer investir e comprar um negócio mesmo sabendo que o produto ainda não existe. Imagina o seguinte, a pessoa fala assim, se você fizer, né, se você comprar um livro, eu vou fazer uma dedicatória, eu vou fazer um agradecimento a você no livro. Aí você vai lá, abre o livro, tem agradecimentos às pessoas que fizeram a compra antecipada, tem seu nome escrito lá no livro. Tá? É exclusivo. Quem mais que vai ter o nome escrito no livro? Só quem comprou com antecedência. Se você comprou depois que o livro foi lançado, não vai acontecer isso. Você vai receber um livro com um monte de nome e o seu não vai estar lá. Entendeu? Então, é a mesma coisa. Tenta levar essa lógica para a sua empresa. Porque aí você consegue trazer um financiamento para mim, entendendo que é a melhor fonte. Por exemplo, você não paga juros para o cliente. Você não tem que dar um monte de garantia para conseguir isso. Tá? Você tem que colocar lá a condição e a pessoa vai aceitar ou não vai. Pega essa lógica e transporta para o seu produto, para o seu serviço, tá bom? Beleza? Fechado? É isso aí, então, em termos de conteúdo, moçada. E aí, pessoal, bacana, né? Achei muito legal esse conteúdo, o tema da aula de hoje, gostei bastante, porque dá uma visão para vocês diferente do que você pode fazer. É simples, tenta fazer, tá? É bem prático. Se você tiver alguma dúvida, se alguma coisa não ficou clara, deixa aí nos comentários que eu respondo tudo, tá bom? E parte para cima, começa a colocar em prática. Começa a fazer suas análises, começa a fazer uma matriz de risco aí, que vai ser muito bom para você entender como que você faz esse negócio todo aí, de avaliar o investimento e de fazer a sua empresa crescer. Mais uma vez, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita aí e se inscreve, que você vai ter acesso a conteúdo como esse aqui sempre, beleza? Aproveita aí, ativa as notificações para receber, né, as informações do YouTube quando a gente tiver uma publicação, um conteúdo disponibilizado aqui. Já clica no like maroto aí para a gente, para ajudar, para facilitar a nossa vida aqui,
para o YouTube mostrar esse conteúdo para outras pessoas e, o mais importante, compartilha com quem você acha que precisa aí saber aprender a fazer uma análise de investimento da sua empresa, tá bom? Agradeço a todos vocês, lembrando que toda terça-feira às 8h30 da noite tem aula aqui, conteúdo gravado, tá? Eu disponibilizo para vocês, estreia às 8h30. E na quinta-feira, às 8h30 da noite, a gente tem a live, o reality show de gestão com o Thiago e a sua hamburgueria, beleza? Lembrando o seguinte, o material de apoio tá disponível, o link está aí na descrição, tá bom? Lá você vai acessar tanto essa apresentação quanto a ferramenta ferramenta da análise de risco, tá? Você vai ter acesso lá à ferramenta da análise de risco, que vai te facilitar demais fazer as análises aí dos seus investimentos, beleza? Então, pessoal, surpresinha aí para quem ficou até o final, tá? Para fazer análise de risco, tem aqui uma ferramenta disponível. Eu já vou disponibilizar para vocês aí. Você precisa só acessar o conteúdo, acessar o link que está na descrição do material de apoio, vai estar lá a apresentação e essa ferramenta para você fazer a sua análise de risco, tá? Aqui eu recomendo você identificar no máximo 10 riscos. Não faz sentido você ficar levantando mais do que isso, porque senão traz uma complexidade muito grande para a análise também, a nota vai lá para cima, existe várias coisas aí, tem determinado risco aí que você não precisa nem contemplar aqui na análise, tá? Então, no máximo 10, mas também não me faz 1 ou 2, né? Capricha aí, porque eu tenho certeza que você consegue identificar mais riscos, tá bom? E aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. Então, tem o risco 1, igual tinha lá no exemplo. Risco 2, vou descrever aqui qual que é o risco, tá? 3, risco 4, risco 5. Pronto, identifiquei 5 riscos aqui. Aí eu vou dar a nota aqui agora, tanto da probabilidade quanto da gravidade. Então aqui você vai abrir na setinha e selecionar, você não precisa nem digitar, tá vendo? Então vamos imaginar o seguinte, que o risco 1 tem a probabilidade 9, então ele tem uma chance grande de acontecer. O risco 2, probabilidade baixa, 1. O risco 3, a probabilidade média. O 4, a probabilidade média. E o 5 também uma probabilidade baixa, tá? E aí agora nós vamos fazer a mesma coisa. Se o risco 1 acontecer, qual que é a gravidade? O risco 1 acontecer, a gravidade é média, 5. Você está vendo aí que ele já está preenchendo, né? O risco 2, a gravidade é 9. O risco 3, a gravidade é 5. O risco 4, a gravidade é 1. E o risco 5, a gravidade é 1 também, tá? Isso aí é a sua análise, é a sua percepção. Isso vem do seu conhecimento, da sua empresa, do mercado, de toda a situação aí que envolve o investimento que você está fazendo, tá bom? Então, nós tivemos aqui o seguinte, que o risco é baixo e ele é de 21%, tá? Então, está abaixo de 40%, ele é um risco baixo, tá bom? Aqui tem um espaço, se você quiser fazer alguma anotação aqui, tá? Alguma consideração de que você pensou, alguma conclusão que você chegou, você pode escrever aqui. E aqui tem a escala para você acompanhar aí se o risco, qual que é o grau de risco, né, da sua análise geral aí da matriz de risco, tá bom? Então é isso, é bem simples, tá? Você pode utilizar esse arquivo várias vezes para analisar diversos investimentos, basta você identificar, né, fazer um arquivo para cada análise aí, tá bom? É isso aí então, pessoal. Espero que ajude bastante essa ferramenta para vocês. Valeu, galera.